caminhos do mundo existem o mal e o bem. Ajude sempre que possa, não pode correr a quem. Entre verdades e mentiras, você precisa vencer. Pague com amor toda a ira endereçada a você. Não só assim vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Mas só assim vivo sempre a cantar. O sorriso cabe em qualquer lugar. Ali de amor onde esteja, sorria quando puder. Que a mão esquerda não veja o que a direita fizer. Quem tem amor sempre doa e sente paz no viver. Se ofendido, perdoa em busca de breve se esquecer. Mas assim vivo sempre a cantar. O sorriso cabe em qualquer lugar. Mas assim vivo sempre a cantar. O sorriso cabe em qualquer lugar. Existem o mal e o bem. Ajude sempre que possa, não olhe por ninguém. Entre verdades e mentiras, você precisa vencer. Pague com amor toda a ira interessada a você. Mas assim vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Mas assim vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Boa noite, queridos irmãos e irmãs, que a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus, nosso Mestre, esteja conosco nesta noite. Vamos assim então fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, para assim agradecer. E assim dizemos: Pai, muito obrigado por mais um dia, por mais uma semana, por tudo que passamos e por tudo que ainda vamos passar. Te agradecemos a oportunidade nesta noite de estarmos aqui reunidos em Seu nome. Agradecemos a espiritualidade amiga que se faz presente a todos os trabalhadores desta casa. E assim, damos por iniciar os trabalhos desta noite, fazendo a oração do Pai Nosso, que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe para cair em tentação, e livra-nos de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Muito bem, então vamos aos recados desta noite. Chico Xavier, aniversário, 113 anos do nascimento de Chico Xavier. O Livro dos Espíritos, 166 anos. E o Evangelho segundo o Espiritismo, 159 anos. No próximo sábado teremos a exposição doutrinária com o tema Nossa Natureza, João Gabriel Pereira Nobre de Paula. E hoje nós temos aqui conosco o nosso irmão Ricardo Cabral Miranda com o tema Um Ponto de Luz. Ricardo, seja bem-vindo. Muito obrigada desde já pela presença, agradeço em nome de todos. Muito boa noite. Que a paz nos envolva e que possamos, ao término destas reflexões, sair daqui não melhores, mas mexidos, para que a gente possa ficar melhor depois. Gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui no meio de um feriado, até que tem bastante gente. O espírita, quando chove ou quando tem feriado no meio, costuma ficar assim mais recolhido. Afinal de contas, a gente sabe que nós sempre merecemos, Será? Isso que nós vamos ver. Então, o tema é um ponto de luz. E eu estou me referindo à casa espírita. Essa palestra foi elaborada, essas reflexões foram elaboradas também para a Sociedade Allan Kardec. Aqui é o Centro Espírita, lá em Birigui nós temos a Sociedade Allan Kardec de Birigui. Mas lá eu sei que os espíritas de lá, que as pessoas de lá não têm o mesmo nível evolutivo que os espíritas daqui de Penápolis. Então, algumas coisas que eu disser aqui eu estarei dizendo lá para Birigui, tá? Antes de começar, eu lembrei de uma música que chama Santa Casa Santa, que fala justamente da casa. Eu acho a música bem oportuna para que a gente possa iniciar, então eu vou pedir para você colocar para a gente, por favor. Túlio. Essa música é do Carlinhos Jesus, ele que não sei se ele é o autor. Eu tentei sem cantar, mas eu acho que ele ia dar certo. Aqui, nesta casa eu me encontrei, entrei e é de dentro de saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do amor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passos, estudo virado na paciência, evitarei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse povo espiritual eu conheci a vida real. Com que te vejo como homem
velho, depois de muitas preces, palestras e aula da fé, ele dá e ele guia. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, discipuladores, transcendentes calma, mente de serviço, que a todos levantar, com o atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos dele, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, ele dá e ele guia. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes calmas, mente de serviço, que a todos levantar, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas dos olhos meus, depois de muitas e muitas preces, palestras e aula da fé, ele dá e ele guia. Toda casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes calmas, mente de serviço, que a todos levantar, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes calmas, mente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Mente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Eu não sei vocês, mas alguém se identificou com essa música? A maioria de nós chegamos à casa espírita precisando deste acolhimento. A maioria. Mas tem alguns espíritos de luz que vêm já direto para trabalhar, né? Aqui nessa casa eu entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor, trabalho, cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudos e água na paciência, religar eu religuei. O que será que significa esse religar eu religuei? Quando a gente está aqui estudando, quando a gente chega para a casa espírita, a gente chega precisando receber. E a casa espírita efetivamente é um ponto de luz. Só que estas paredes por si só não têm luz. Elas dependem de nós. Nós somos estes pontos de luzes. E a somatória do desejo de ser luz, de fazer com que a gente brilhe a nossa luz, a persistência no trabalho do bem, a luta íntima contra suas más tendências e inclinações, assim como nos adverte Sócrates no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, faz com que brilhe a nossa luz.
E a casa espírita efetivamente se transforma em um ponto de energia, num ponto de luz, onde abastece aquelas pessoas que ainda não conseguiram enxergar aquilo que nós estamos enxergando. Ainda não receberam as informações que nós já recebemos. Agora, o que nós vamos fazer com estas informações é que tem nos preocupado. Porque as informações existem. Jesus, há 2000 anos atrás, veio e revolucionou. Ele é um revolucionário, mas não de guerra, de comportamento, de atitudes. E ele já nos avisou que tudo que ele disse era pouco e que teria mais coisas ainda para a gente descobrir. Mas o pouco que ele disse, ainda nós não conseguimos vivenciar ou experimentar na vida de uma forma intensa, de modo que a nossa luz efetivamente possa brilhar onde a gente estiver. Às vezes brilha aqui dentro da casa, né? A gente veste aquele formato de bonzinho, e aqui dentro é fácil ser bonzinho, não é mesmo? Quando a gente ouviu aqui naquela oração que colocaram aqui, que a gente não deve esperar nada dos outros, né? Muito bacana, a gente ouve isso direto, né? A gente não deve esperar nada dos outros. E a gente entende como outros as pessoas que não têm muita proximidade, que não estão ali dentro de casa. Esses outros são aqueles lá de dentro de casa. São deles que a gente não deve esperar, porque ninguém dá o que não tem. E às vezes a gente cria conflitos dentro de casa, porque fica esperando que ou a entenda o que eu estou sentindo, ou faça aquilo que eu estou esperando que ela faça. Esses conflitos são muito naturais, mas a gente precisa receber essas informações e trazer para que a gente possa mudar. Porque a doutrina espírita, ela efetivamente provoca a modificação. E essa modificação precisa acontecer na prática. Então, é muito interessante, porque com o tratamento que a gente recebe, cicatrizam nossas feridas. E aí eu religo. Mas eu religo com quem? Com o quê? E é isso que a gente precisa entender. Emmanuel nos fala que o centro espírita é a escola da alma. E é mesmo. É aqui que a gente vem aprender, é aqui que a gente vem receber informações para que a gente, em casa, onde a gente... Tem um psicólogo que fala que a gente utiliza várias máscaras. Eu acho isso meio doloroso. Quando ele falou isso, doeu aqui. E aí, depois, refletindo um pouquinho, a gente veste a máscara de quando vai para o trabalho, depois veste a máscara de quando vem na casa espírita, depois, quando chega em casa, tira todas as máscaras e fica com a sua cara feia mesmo. Ali você é o que é. Não tem muito o que disfarçar. Pois é ali mesmo que o burilamento, os conflitos, as diferenças, aquilo que a gente quer que aconteça e não acontece, faz com que a gente cresça e saia nessa condição de conforto, zona de conforto. Então eu estou aqui hoje, porque aqui é um ponto de luz. Mas a luz precisa brilhar e somos nós que temos que fazer esse trabalho, porque nós já recebemos informações suficientes para colocar isso no dia a dia. A informação que recebemos não nos dá sabedoria. Sabedoria é diferente, gente. Sabedoria vem de sabor, de gosto. Peguei gosto por aquilo. Eu recebo as informações que a doutrina espírita me traz sobre a reencarnação, sobre a vida após a morte, sobre o trabalho e o grande esforço que é você se manter equilibrado, sobre o que você pensa, o que você é. E estas informações, por si só, não faz você ser uma pessoa sábia. Porque eu conheço gente que nunca viu a doutrina espírita e sequer sabe escrever o nome, que tem muito mais sabedoria do que eu, que estudei bastante, do que outras pessoas. João não quero evoluir. E outras pessoas mais que estudou todos os livros, a codificação toda, sabe, de cor e salteado, tudo. A sabedoria não é informação, é vivência, é amor. Ninguém, e a gente tem um senso de justiça muito cruel às vezes, porque
quando a gente está certo, a gente quer impor a verdade, dizendo, olha, você errou, e apontamos isso para a pessoa com muita veemência e com o direito que a gente adquire por conta própria, tá? Ninguém dá esse direito para a gente, mas a gente adquire isso. E aí a gente fala, olha, estava errado isso, se você, a consequência disso é isso. Você se reveste dessa autoridade, brincando de Deus às vezes. Mas ninguém ajuda as pessoas, é óbvio que a gente tem que ter disciplina, mas ninguém ajuda efetivamente uma outra pessoa sem amor. É o amor que dura. Aquele presidiário, como é o que está lá, quando ele desencarnar, talvez, até o desencarne dele, ele não mude. Mas quando ele desencarnar, ele vai continuar sendo o mesmo, fazendo as mesmas coisas. E muitas vezes ele vai se deparar com pessoas que ele prejudicou. E ele não vai se arrepender disso, porque ele não está pronto para isso. Mas de repente surge uma pessoa no caminho dele que já passou antes, uma mãe, uma filha, um filho, e fala para ele, ei, eu estou aqui, eu te amo. É isso que vai efetivamente implementar uma modificação naquela pessoa, e não o senso de justiça que nos revestimos e adotamos essas condutas dentro do nosso lar, quando pegamos alguém cometendo alguma coisa, quando corrigimos com determinação, com moral que a gente se dá mesmo, moral de vaidade, de orgulho, de arrogância. Essa moral, ela está aqui na gente, viu? Não tem ninguém aqui dentro, não sei, talvez tenha, né? Algum espírito foi dele, eu não vou falar, porque fica chato, ele vai se sentir constrangido. Mas talvez tenha alguém aqui que não se sinta feliz ou não se sinta realizado de apontar erros alheios. Então, o que a gente precisa religar? O que eu preciso modificar? Quando eu ouvi aqui também, eu estou lembrando agora, que a gente está em construção. Nós somos e estamos nos reconectando e nos reconstruímos. Nós somos o que nós confeccionamos até hoje e o que pensamos. No livro Pensamento e Vida a gente encontra a designação muito perfeita de como nós somos. O pensamento é o espelho da nossa vida. Nós somos o que pensamos. Nós somos o que sentimos. E aí a gente não liga muito porque a gente pensa, porque a gente sente, a não ser aqui dentro da casa, tá? Agora, saiu daqui, outro dia desse, uma colega nossa do trabalho, lá da casa, assistimos uma palestra, diferente dessa minha, que eu acho que vocês não vão sair daqui tão aliviados quanto aquele dia nós saímos assim flutuando. A pessoa falava doce, era o lá de Sabino, o Diogo. Nossa, que delícia. Eu saí, Diogo fala, parece que da boca dele sai doce, sai amor. Ele é uma pessoa muito especial. E ele falou, e todo mundo saiu daquele jeito, né? Que sai normalmente de uma palestra assim. Estamos no carro, ela dirigindo. Quando nós chegamos na esquina, uns 3 quarteirões adiante, um motoqueiro passou, fechou ela. Pensa no espírito perturbado, que estava ali agora há pouco flutuando nas nuvens, pulando de algodão em algodão. E aí vocês acham que ela falou o quê? Vai com Deus, meu irmão, para aquele moço que passou e fechou ela? Esse espírito somos nós. E nós precisamos nos identificar e nos reconhecer como estas pessoas. Nós realmente revestimos e vestimos máscaras inúmeras vezes. A máscara do trabalho, a máscara da casa, a máscara do centro, a máscara da vida social. E nós achamos que isso é muito natural, porque todo mundo faz. E se todo mundo faz, tá certo. Será? Será? Então,
a gente precisa pensar o que está acontecendo e o que vai acontecer. Se nós estamos no meio do projeto Terra Nova, a gente não pode continuar sendo o mesmo. A gente precisa modificar-se. O Espiritismo é a renovação que precisamos. Porque se a gente continua fazendo tudo isso que a gente faz do mesmo jeito, da mesma forma, querendo um resultado diferente, não vai dar certo. Não vai. Porque para fazer só do jeito que nós estamos fazendo, essa mecânica da vida passageira, mas que a gente acha que não vai passar porque a gente é espírita, acredita na reencarnação, no desencarne, mas todo mundo aqui se borra de medo de morrer. Eu estou mentindo? Será que tem alguém aqui que não tem medo? Aí vem aquela, não, eu não tenho medo, já não tenho medo nenhuma, hora que chega na porta ali, a hora que falta o oxigênio, o coração dispara, ai meu Deus, e agora? Cadê o que você estudou na doutrina? Cadê o Consolador prometido? Se a doutrina espírita, se o Espiritismo é o Consolador prometido, eu fico me perguntando às vezes, por que o Espiritismo sendo o Consolador prometido, os espíritas, em sua grande maioria, não estão consolados? Por quê? Alguém pode me dizer aí por quê que a gente não se sente consolado? Por que a felicidade, o conhecimento e a informação que recebemos não está sendo suficiente? Por que o acesso que a gente tem a essa doutrina que consola, que esclarece, que em tese deveria nortear os nossos passos? Aí quando eu falo em passos, eu falo em consolidação daquilo que nós recebemos de informação. Eu falo de vivência, de prática efetiva no bem, de desejo espontâneo de fazer o bem aos outros. E esse desejo espontâneo não pode sofrer o efeito manada. Os outros estão fazendo, você sabe o que é o efeito manada, né? Os outros estão fazendo, eu vou fazer também. Você vai lá na sopa, você vai lá no café ou na entrega da cesta básica? É claro que eu vou, eu estou na diretoria, se eu não for, os outros vão falar o quê? O desejo dele, o ato em si é bom, mas a caridade é falsa, porque ele está indo por causa de outro, e não é espontâneo. Quem disse isso não foi o Ricardo, foi o Leon Denis, naquele livro O Problema do Ser, da Dor e... Isso, eu sempre confundo os três ali, mas é questão da idade do Covid. E aí, ele disse isso. Então, não é espontâneo. O ato em si é bom, mas é falsa a caridade. Porque você está indo não porque é você que quer ir, é porque todo mundo está indo. O Leon Denis bate na gente do céu. Eu parei de ler umas 3 vezes o livro dele, que eu fiquei de mal dele, mas depois eu volto, e aí eu volto de novo. Mas eu estou lá, depois que eu terminei de ler, eu consegui entender algumas coisas, mas eu acho que eu tenho que ler de novo, para ir lembrando e colocando em prática. Porque não é porque a gente fala que a gente vivencia tudo que nós falamos. Então, é muito importante a gente entender ou refletir por que a gente não se sente consolado. Porque muitos espíritas encontram dificuldades no dia a dia. Por que a gente passa as mesmas coisas que de outras religiões passam?
outros entendimentos ou convicções filosóficas, porque nós não somos diferentes. Quem falou que a gente é diferente? Quem falou que a gente está acima ou abaixo ou é diferente? Nós não somos. Nós somos detentores de informações que, se fizermos bom uso, será efetivamente uma ferramenta muito útil na construção dessa terra nova. E essa terra nova não é o chão que a gente está aqui. É essa terra nova que tem que nascer aqui dentro de nós. É esse ser novo que vai habitar o planeta Terra quando se transformar efetivamente num planeta de regeneração, aonde o amor vai ser muito mais preponderante. Agora, se a gente continuar do mesmo jeito, acreditando que nós, por sermos espíritas, somos melhores, nós estamos fazendo diferente daqueles lá do passado, que se matavam, da Inquisição, que se julgavam superiores e detentores da vontade de Deus. Nós passamos por aquele período. Passamos, não passamos? Nós somos espíritas, acreditamos na reencarnação. Não é mesmo? Ou eu estou falando dos evangélicos ou para aqueles que não acreditam na reencarnação? Nós passamos lá. E isso está registrado aqui, mas a gente não lembra, mas os hábitos continuam. Então, muitas vezes, a gente acha que vir na casa espírita, tomar um passe e beber a água fluidificada, se você estiver muito angustiado, participar de um diálogo fraterno, uma vez por semana, tá bom. Ou o trabalhador mesmo, que vem uma vez na reunião mediúnica, ou 2 vezes na reunião mediúnica por semana, tá bom. E essa mecânica não tá bom. Porque você está vivendo uma rotina, mas precisa trazer esses ensinamentos da doutrina para dentro de você e enfrentar você mesmo. Esse enfrentamento vai efetivamente modificar a você. Então você precisa entender que ainda é uma pessoa que sente raiva, que sua energia vai oscilar vez ou outra, que você pode sentir inveja, que você vai sentir dor, que você é um ser normal como todas as outras pessoas, mas identificar que você é assim não é suficiente, é preciso aceitar que você é assim. Porque aí a gente foge de um sentimento que paralisa a gente, a culpa. Porque quando a gente não está bem, a gente faz coisas erradas, e aí depois vem a juíza implacável, chamada consciência, que registra tudo. Mas não é só ela que registra, não. A providência divina registra tudo, cataloga tudo, cada pensamento, cada ato, cada movimento nosso, não se perde no tempo e no espaço. E quando você entende esse mecanismo, você começa a modificar e a corrigir os seus pensamentos. E mais do que isso, corrigir os seus pensamentos vai te levar a um outro movimento muito importante, que é a ação do bem espontânea. Quando você sente vontade de ajudar e sente alegria, aí você começa efetivamente a se sentir, a gente costuma falar no céu, que a gente já ouviu tantas coisas, mas se sentir feliz. Porque a felicidade está em você, primeiramente, estar bem e proporcionar o bem às outras pessoas. São 2 movimentos. Porque Jesus, quando ele esteve aqui, ele disse assim, a máxima: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele traz aí embutido o amor que a gente precisa ter pelas pessoas. Porque se a gente não ama as pessoas, como que a gente vai amar a Deus? E se a gente não ama a nós mesmos, como que a gente vai amar os outros? Então, essa colocação, essa máxima, ela traz um trabalho que nós devemos realizar e que a gente nem sempre realiza. E os espíritas têm desencarnado mal, porque não sou eu que estou dizendo isso, viu? Juro por Deus, não sou eu.
tá morrendo e pensando que vai lá para o nosso lar, para aqueles lugares lá legais e tudo mais, mas não vai. Chega lá do lado de lá, mas o que eu estou fazendo aqui? Tem uma dúvida, né? A primeira pergunta é, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Quem é você? E cadê o fulano de tal? E a gente acha que porque teve a informação, teve o conhecimento, é suficiente. E a gente desencarna mal, mas aí você fala, poxa, mas por que eu estou aqui, nesse lugar? Se eu fiz muita sopa, se eu entreguei muitas cestas, se eu ajudei muitas vezes no café da manhã, se eu ajudei o João aqui em outras atividades, e por que eu estou aqui nesse lugar ruim desse jeito? Porque não cuidou do seu próprio território. Porque a gente olhava os defeitos dos outros, mas os maiores defeitos estão debaixo dos nossos pés. Porque você não prestou atenção nas suas más tendências e inclinações que precisam ser corrigidas. Você fazia mecanicamente o bem, como diz Leon Denis, você foi efeito manada. Você ia porque realmente, quando você faz o bem, você libera serotonina. E não sou eu que está dizendo, o nosso corpo físico, ele libera serotonina, porque é um momento de alegria. Quando a gente come chocolate, também a gente libera serotonina. E aí a gente já descobriu isso, né? Tem outras situações também que a gente libera serotonina. Quando a gente vê uma pessoa que ama muito, o neto, o filho, a esposa, o marido, e às vezes não dá esse lance aí, mas tudo bem, vamos colocar, né? Às vezes dá choque. Mas quando você vê essa pessoa que você ama, você libera serotonina. Isso te dá um estado de alegria, um estado de bem-estar. E esse estado de bem-estar vai direto para o seu espírito, que é o ser inteligente. E você associa a alegria. Quando você faz isso mecanicamente, isso acaba virando uma coisa muito mecânica, literalmente. Quando você faz espontaneamente, porque você gosta de fazer aquilo, as coisas são diferentes. E talvez o lugar onde você vai estar depois que você desencarnar, porque a gente pode falar sobre morte aqui, né? Já que o Espiritismo matou a morte, a gente pode falar sobre ela. Depois daqui, a gente vai para outros lugares melhores, mas não por conta só do que a gente ajudou, mas por conta de como a gente está. Então é preciso fazer uma investigação íntima para que você possa descobrir como você está hoje. Por que eu sinto essas angústias? Por que eu me sinto às vezes cansado? Quantos de nós já falamos assim, estou tão cansado? Mas esse cansaço não é de ter trabalhado na roça, capinando tiririca, nos pés de café, não é aquele cansaço físico, é um cansaço diferente, que se denomina insatisfação. E a gente precisa identificar se o cansaço é físico ou se é mental, de insatisfação, de querer que os outros façam do jeito que eu acho certo, mas as coisas não acontecem como eu acho. Permita-se conviver e aceitar as diferenças. E permita-se o erro. Permita-se o erro muitas vezes, porque nós vamos errar muitas vezes, porque ainda somos ignorantes, estamos em construção. E é preciso entender isso. Quando a gente entende isto, a gente faz uma viagem que o Cristo disse aos seus apóstolos no Sermão do Monte, reservadamente antes de começar o Sermão do Monte, o Pai Nosso que ela recitou aqui, foi lá que ele trouxe para a gente, naquele momento, um pouco antes, o Cristo disse aos seus apóstolos: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Quando ele disse isso para as pessoas, ele não falou assim, ou para os apóstolos, ele não falou assim, vai lá e cata a luz, busca, procura por aí que você vai achar. Ele disse, brilhe a vossa luz. Ele está dizendo que existe essa luz em cada um de nós. E aqueles apóstolos de antigamente, lá naquele tempo, somos nós hoje, espíritas.
temos uma informação muito importante a modificar a nossa conduta de vida, nosso comportamento em casa, o nosso comportamento no trabalho, a aceitação dos erros dos outros e também a aceitação dos próprios erros, porque o bicho que judia da gente é a gente mesmo, né? Então, quando ele fala, brilhe a vossa luz, é para que a gente possa entender o estado que nós estamos hoje, como nós somos e permitir-se isso. Porque quando você fala, não, tudo bem, eu sei que eu sou egoísta, eu sei que eu queria que a minha esposa entendesse que eu gosto disso e não daquilo, ou o marido, que eu não gosto disso, eu gosto daquilo, eu sei que... Mas não é como a gente quer. E esse entendimento vai tirar assim, um peso tão grande de você, vai fazer com que você pare algo que a gente sempre faz. Tipo, nossa, eu estou enjoado disso, eu estou cansado disso, eu não aguento mais. Sabe quando eu ouço uma pessoa falando isso, que eu fico com vontade de fazer? É fazer aquilo que meu pai fazia de vez em quando eu fazia arte. Pegar o chinelo e dar uma chinelada na bunda, bem dada, para ver se aprende a parar de ser vítima. Nós não somos vítimas de ninguém. E a gente precisa entender isso. Então, pare de dizer que está enjoado disso, estou cansado disso, eu não aguento mais, eu vou sumir. Quem já ouviu falar isso? Quem já falou, eu acho que eu vou sumir. Quando não, a gente fala, eu vou morrer. Mas se parar o coração, se der uma batedeira, na hora desiste da morte. Então, a vontade que eu tenho é de dar uma chinelada mesmo. Acorda. Você não é vítima. Pare de se vitimizar. Se o problema apareceu na sua frente, busque solução. Resolva. Ah, mas é tão difícil, eu não estou conseguindo resolver. Então pronto, está resolvido. Siga em frente. A gente fica que nem caranguejo andando de lado, sofrendo, revivendo, remoendo, se magoando com o que houve. E até com o que sente. Porque às vezes a gente sente umas coisas que até Deus duvida, dá até medo de ficar lembrando. E é preciso entender que isso faz parte desse processo de crescimento, de modificação, desse processo de fazer brilhar a vossa luz. Porque o Cristo disse que ela está aí, ela existe em cada um de nós. Está aqui. E como que eu faço brilhar essa luz? É compreendendo como eu sou, como eu estou e onde eu posso ir, o que eu posso fazer. Buscar solução é muito importante, porque você não fica revisando os problemas e sofrendo. Os problemas não são para a gente sofrer, são para a gente buscar solução, resolver. Então, aí você vê um ponto de luz na casa espírita. Esse ponto de luz se apaga ali fora, depois que você cruza a calçada. E até quando? Quanto tempo mais nós temos para ficar aqui pelejando e tentando modificar-se, e errando, e aí não, deixa eu reencarnar de novo, dessa vez eu quero passar por tal prova. Dessa vez eu vou ser feio, vou ter um pezão grande, um nariz imenso, e aí chega aqui, meu Deus, como eu sou feio. Aí a primeira coisa que faz quando pode entender as coisas é vai lá e faz uma cirurgia. E se enche de coisa, muda tudo. E aquele seu corpo, aquele seu instrumento, aquela sua ferramenta, é a ferramenta que você concordou em trazer aqui para a sua evolução, para o seu crescimento. Tá, tudo bem, a ciência evoluiu, dá para você modificar, dá para você ficar mais bonito, para você se melhorar a autoestima, tudo bem. Mas isso não pode ser a prioridade de vida. A prioridade de vida não é melhorar fora, é dentro. É essa a grande prioridade da nossa vida. E a gente fica esperando que o Espírito de luz venha e diga, fulano, a solução dos seus problemas é isso, os números da loto são esses. Se você tem problema financeiro,
Ou então você vai lá para sua esposa, que é um grande problema da sua vida, e fala isso para ela, que de hoje em diante ela vai mudar, vai ser diferente. Não vai acontecer isso, gente. E a gente vai ficar nesse movimento paliativo, onde a gente não consegue se firmar ou ter uma modificação intensa, mas não é culpa das pessoas que estão com a gente, porque eles não tem como você mudar as pessoas que estão junto com a gente. Eles não podem dar para nós aquilo que eles não têm. Eles são diferentes, a gente precisa entender. Se nós temos informações, vamos usar essas informações e vivenciá-las em casa. Vamos procurar entender a situação dos outros. Bom, mas existe limite. Quando a gente, dentro de casa, começa a ter conflitos de ordem física e exageradamente desrespeitosa, aí você tem o direito de buscar, porque você não nasceu aqui para ser massacrado, você não está aqui para sofrer só não. Quem acha que está aqui para sofrer está redondamente enganado. A gente pode ser feliz no meio disso tudo. A gente pode ir para a praia, a gente pode namorar, passear de mão dada, andar descalço, pôr o pé na areia. A gente pode fazer um monte de coisa no meio desses conflitos e desses problemas, dessas dificuldades, e ser feliz. Mas essa felicidade é uma construção individual, íntima. Então brilhe a vossa luz, entendendo qual é a sua condição hoje, aonde eu cheguei, por que eu sou assim e aonde eu quero ir. O que eu quero fazer daqui, saindo daqui hoje? Eu vou voltar para a minha rotina, fazer tudo igual? Então tá, tudo bem, mas não vai ter um resultado diferente, porque o resultado vai ser igual. Mas o que eu preciso fazer então? Eu preciso viver as mensagens do Cristo. Eu preciso fazer essa luz brilhar. Eu preciso sentir carinho pelas pessoas. Enquanto muitos dizem, nossa, não tenho paciência com pessoa. Os animais, olha, prefiro os animais do que as pessoas. Que dó dessa pessoa que prefere os animais. A gente tem que amar os animais, cuidar, porque são nossos irmãos inferiores, evolutivamente falando. Mas são as pessoas que vão implementar as modificações. Eu já ouvi médium, pessoas falando com tanta doçura com os espíritos endurecidos numa reunião mediúnica, e ao sair dali se deparar com um colega que tem uma opinião diferente da dele, tem um comportamento totalmente arredio, diferente daquele que estava ali agora há pouco, falando bonito, cantado. Quando faz as preces, viu? A gente vai fazer a prece, né? Ah, Senhor, abençoe, a gente vai falando cantado, bonitinho. Está certo isso? Não está certo. Tem alguma coisa errada. Então, a doutrina espírita é consoladora. Mas a gente não se sente consolado porque a gente está só retendo a informação e não vivenciando, experimentando o bem, a caridade. Vivenciar é preciso. E nós, espíritas, podemos realizar isso, porque nós descobrimos, e nós não vamos ter desculpa depois, dizer, poxa, mas eu não sabia, se eu soubesse eu tinha feito diferente. Putz, nossa, agora que eu entendi isso. Então, o convite é para que a gente possa modificar. Mas modificar quem? A nós. Então é preciso que a gente viaje para dentro da gente, vai encontrar coisas que não gostaria de encontrar. É preciso permitir-se ser imperfeito. Mas também é preciso olhar para você com algo muito importante para que a gente consiga progredir efetivamente aqui na Terra. É preciso o alto amor. A gente precisa se amar. É preciso perceber que
mesmo sendo do jeito que eu sou, imperfeito, eu já melhorei bastante. Nós já melhoramos bastante. Então, essa dosimetria, esse olhar complacente para nós também é importante. Porque se a gente só ficar olhando para a reforma, para os erros, para as dificuldades, aí lascou, a gente vai ficar amargo mesmo. A gente vai ficar naquela briga toda vez que não consegue, não sentir raiva ou não responder quando estiver cutucado por alguém. Ah, mas a culpa não é minha, foi o fulano. Então a gente vai se aliviando, responsabilizando as atitudes dos outros, as palavras dos outros. Mas é você que falou, é você que respondeu. E é você que podia ter ficado quieto e não respondido. Então quem é o responsável pela evolução somos nós mesmos. E é importante que a gente perceba isso. É muito importante. E é importante que a gente se ame, se goste, olhe no espelho e fala, olha, tá certo, não abraço tempo, mas eu gosto de mim. Tá? Eu gosto do que eu estou vendo. Eu gostava mais quando era mais novo, mas agora está ficando meio capenga, mas tudo bem, assim mesmo eu gosto, eu agradeço, olha, eu me amo. Sou feinho, mas sou feliz. E sabe, essa sensação de que você se ama faz com que você ame os outros também, que você tenha mais paciência com os outros também. Veja que eu falei aqui de um monte de problemas que a gente carrega e também agora estou falando da importância da gente ser feliz. Olha o bicho complicado que é o ser humano, né? Mas ninguém falou que ia ser fácil. É difícil mesmo encontrar um meio, e a doutrina espírita veio nos trazer isso. Veio nos trazer o caminho do meio. Mas quem tem que encontrar é você. Quem tem que caminhar é você. Quem tem que buscar é você. Busca e achareis. Pede e obtereis. É isso que a gente precisa descobrir. Não deixa escapar a oportunidade de fazer o bem. Não deixa escapar a oportunidade de sentir carinho. Pratica isso para que chegue um momento em que você vai ajudar as pessoas de um jeito tão natural como tirar e pôr a roupa, como se alimentar. Isso vai efetivamente te aproximar de Madre Teresa de Calcutá, de outros tantos que passaram por aqui na Terra. Quando você faz espontaneamente o bem com amor às pessoas, você faz brilhar a vossa luz. Que a gente consiga encontrar esse caminho, que não é fácil, mas é possível. Com as informações que temos, nós podemos. E a gente não pode desistir. Que a paz e o amor do Cristo seja presente em nossos corações. E juntos, nós vamos fazer que esse ponto de luz se ilumine cada vez mais e possamos abraçar aqueles que chegam aqui, carentes de amor, de compaixão e de carinho. Boa noite. Ricardo, nós te agradecemos as belas reflexões. Com certeza nós vamos pensar um pouquinho mais esse final de semana e nos avaliarmos, né? Depois de tudo isso. Um ótimo retorno para você, para a tua cidade, né? E até uma próxima vez. Neste momento, vamos fazer a prece final. Elevemos o nosso pensamento, Pai, para te agradecer. Obrigado, Senhor, por tudo que nos deste. Gratidão, Senhor, principalmente pelo dia de hoje, por estarmos aqui e conseguirmos aprender um pouquinho mais. E assim, Pai, vamos a seus pés, agradecendo o nosso Mestre Jesus por tudo que fez por nós, está fazendo e irá fazer ainda. Gratidão, Jesus, por todos os ensinamentos nos deixados. E assim, agradecemos também a toda a espiritualidade que nos protege, que nos ampara e que nos ajuda o tempo todo.
Agradecemos essa casa, aonde nós possamos ver, como foi dito na música, Santa Casa Santa, um pronto-socorro e uma escola, onde podemos curar as nossas feridas e também aprender. E assim, pedimos ao Pai que a espiritualidade, os médicos, os enfermeiros, possa colocar naquelas águas que ali estão o medicamento necessário para que cada um possa tomar e ser curado das suas enfermidades. Aqueles que ainda não têm o merecimento da cura, que seja aliviado das suas dores. E assim, Pai querido, pedimos que o nosso palestrante retorne à sua cidade com segurança, que ele possa ser abençoado e que cada vez mais trazendo os seus ensinamentos. E assim, agradecemos a todos que aqui estiveram, pedindo a todos, a Deus, nosso Pai, que ampare a todos, que nós possamos também retornar aos nossos lares, levando todo amor, todo carinho, todo ensinamento, toda a paz dessa noite e as bênçãos do nosso Senhor. Que assim seja, Pai nosso que estais no céu. Santificado seja teu nome. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos todos os nossos devedores. Não deixei cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todo mal. E que assim seja. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. E obrigado a toda a espiritualidade.